TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. E aí, Gui Cunha, tudo bom com você? Boa tarde, como é que vai? Fala, Medina, todos os nossos queridos ouvintes, tudo certo? Um dia que agora ficou parado também, né? A gente chegou a comentar que segunda, vulgo ontem, e terça, vulgo hoje, teria aí um compasso um pouco mais de espera. A partir de amanhã, nós já provisionamos uma movimentação de um payroll sexta-feira com o mercado fechado, mas as oscilações acabaram sendo mais positivas do que negativas. A gente tem que falar de Vale, não tem como a gente não deixar já nos bastidores aí Vale 3, que tem uma tendência de queda gráfica já contratada, mas é uma baita de uma oportunidade no mundo dos dividendos. Enfim, hoje é dia e enfim também foi buscar lá o nosso alvo de correção técnica de alta do dólar. Agora fica muito mais fácil da gente poder falar do câmbio aqui também. Boa, Gui. Ô, Gui, só você registrar aqui o ouvinte, o português de Portugal, ele tá aqui participando do nosso YouTube também. Ele falou, mano, o Gui tem parte com além. Cantou a bola sobre Natura e acertou os 3 pontinhos que eu não posso falar aqui pra não derrubar a live. Ô Gui, se eu era fã, eu quero agora fazer um altar pra ele. Aí, ô Gui, você já tem aí seguidores fiéis pra suas análises, hein? Olha que legal. E fala mais de Natura também, ô Gui. Devolveu tudo, né? No dia de hoje. Muito bom, muito obrigado aí, português de Portugal. Nós acabamos eu acho que o mais importante de tudo, Medina, não é nem trazer a tese e acertar, é a proteção que muitas das vezes os investidores vão numa onda da notícia apenas, né? Então acho que o período da manhã é muito mais mérito, inclusive, do Morning Call como um todo. O Corleta levantou uma bola que me deixou muito pensativo, que foi ótimo, né? Teve uma venda, Natura conseguiu realizar uma venda de uma subsidiária, de uma controlada, que acaba diminuindo a sua alavancagem, mas o que ela vai apresentar nas cenas dos próximos capítulos, que são os próximos balanços trimestrais? Né? Então o mercado ele precificou com um gap de abertura toda aquela euforia, aquele contexto de uma notícia, opa, diminuiu a alavancagem, vendeu, agora vai colocar um din-din no caixa. Mas o grande segredo do sucesso do dia de hoje é realmente as expectativas que são péssimas para a companhia Natura nas cenas dos próximos capítulos, o que engajou naturalmente uma movimentação de devolver uma alta que foi de 8,36%, foi a máxima intradiária do dia de hoje. E aí até o Léo me provocou, né? Pô, por que você não vai entrar, pegar uma simetria? Exatamente por isso a gente precisava acompanhar o movimento do mercado, qual que seria a sua devida maior digestão, e é um volume agora bem significativo, dias difíceis, semanas difíceis, trimestres agora difíceis para o Grupo Natura. Só espero que a gente tenha realmente ajudado as pessoas ou a ganhar um dinheiro na cena oposta, que é a venda, ou colocar um lucro no bolso, né? Que muita gente tinha o papel comprado aí aos 11 reais, 12 reais, e ter saído, não ter ficado com a ganância e voltar tudo na cara. Boa, Gui. É isso aí, pessoal. Tá gostando aí? Já estão mandando perguntas, já a gente repassa pra você. Só registrar, né? Então, o português de Portugal que falou sobre Natura. Mas, ô Gui, você disse que tava uma tarde mais parada, né, ô Gui? O Ibovespa tá subindo agora 0,31%, 101.818 pontos. O índice sobe 0,32%, 102.090 pontos. Então, um movimento bem parecido para agora. Mas no seu balanço do dia, você observa um dia positivo, um dia mais morno? O que ele indica pro restante da semana? Um dia mais morno, mas tecnicamente mais positivo, porque o domingo, né, a nossa live de planejamento semanal trazia aí um índice muito mais de um processo de correção do que um engajamento comprador, e ele tá lateral, né? Então todo período da manhã a gente coloca lá dentro do Trade Ideas as expectativas e os pontos técnicos, e fazia muito tempo que eu não repetia os mesmos pontos, né? Então, entre as oscilações do intraday, a gente acaba andando meio que de lado realmente, é uma alta de 0,30, uma queda de 0,30, mas dentro de pontos técnicos que são os mesmos. Então, já está de cabeça, inclusive, esses pontos, né? O índice futuro, enquanto não romper os patamares dos 102.915 no diário para buscar o 104, ele vai ficar sambando nesse range de preço aí lateral. E o dólar, agora que ele foi buscar
a sua alta técnica, ele tem um espaço livre aí para buscar os 5 e o rompimento dos R$ 5 nos próximos dias. Não vemos mais altas no dólar, a não ser que tenha algo interno, algum discurso, alguma movimentação que não esteja desenhado dentro do calendário econômico e dos gráficos. Mas dólar está muito mais fácil a partir de agora, que finalizou esse ciclo aí de alta que nós estávamos esperando, e o índice ele precisa obrigatoriamente romper os 102.915 para trazer uma alegria aí para os comprados aqui na Bolsa Brasileira. Boa, Gui, é isso aí, mandando aqui um abraço pra galera que tá participando, o Pedro Rose, o Fábio Henrique, Ray Andrade. Galera já tá mandando muita mensagem, muita pergunta, viu? Tem muita gente comentando sobre vários papéis por aqui. Deixa eu dar uma passada lá também na Station, galera que tá por lá participando. Quem eu tô vendo aqui? Ó, o Carlos Augusto falou que você é a galinha dos ovos de ouro. Não os olhos de ouro, os ovos de ouro. Você é a galinha de ouro. Boa, Carlos, obrigado pela participação. O Roberto Fábio comentando sobre Via. Bom, vamos então, aproveitando que eu tô passando pelos ouvintes, ô Mari, vamos então repassar já as primeiras perguntas pro Guilherme Cunha, que participa aqui conosco. De quem você começa a mandar perguntas, Mari? Bom, Medina, tô dando uma olhadinha aqui na Station, também pelo YouTube estão chegando muitas perguntas, e a primeira pergunta que eu separei aqui, Gui, foi sobre 3R Petroleum. O César Edmundo Toro, ele pergunta o que está acontecendo com os papéis da empresa. Boa, 3R Petroleum, eu vou aproveitar, então eu vou falar do conjunto, tá? Junior Oils, vou colocar a Prio 3 dentro dessa mesma concepção e Petrobras. Nós tivemos na data de ontem uma movimentação de alta no petróleo muito significativa, né, onde puxou praticamente todo o setor, e aí o grande destaque foi a surpresa, PTR4, o Petrobras teve um volume estratosférico, subiu mais de 4% e foi protagonista do pregão de ontem, e a Prio 3 e a 3R Petroleum subiram, mas subiram menos. Aí a Prio 3, na contraparte, na data de ontem, colocou uma reserva ali de petróleo estratosférica, que faz com que a Prio 3 seja infinitivamente mais saudável no curto prazo do que a 3R Petroleum, sua principal par aí dentro das Junior Oils. Então, o grande destaque ficou para a Prio, né, que surfou a onda da alta do petróleo, e também esse noticiário referente às reservas trouxe aí um engajamento ainda maior para os comprados. A 3R Petroleum sofre uma situação chamada liquidez, então precisa ter aí pelo menos 2 dias que tenha um volume comprador um pouco mais significativo para ela destravar valor. Mas a gente falou bastante ontem, né? A gente, além do domingo, sábado, que é o principal dia, e o domingo a gente faz a live, quando há alguma situação que merece que a gente seja todo mundo, nós finalizamos com o time da Conecta os estudos. 3R é a mais barata. Então, para quem quer ganhar dinheiro com petróleo e aguenta altas oscilações, o 3R Petróleo é de longe, é quase que unânime dentro do time, que é o papel mais barato e que tende a surfar uma onda muito grande. E não é só Conecta que fala, né? Nós temos aí Goldman Sachs colocando o papel lá para 49, BTG Pactual, Bradesco colocando o papel acima de R$55. O que está realmente faltando é o volume, porque em todos os contextos que a gente coloca petróleo, a Prio 3 virou um grande destaque, e por um motivo bem maluco, a Petrobras teve aí essas altas mais reforçadas do pregão de ontem, e hoje entregou um pouco, mas mesmo assim o volume, as intenções de Petrobras é muito maior. Mas o contexto, as 3 companhias para o trimestre são situações extremamente importantes, não dá para você não ter alguma das 3 aí na sua carteira. Petrobras, risco político. Prio 3 é uma ótima companhia, também de olho na possibilidade de dividendos. Tem um desenho mais gostoso, né? Tem um espaço mais fácil para a Prio 3 subir. Chegou a subir 5 hoje, tá subindo 3 agora. É ótimo, né? Se a gente for contextualizar, uma situação incrível. E 3R Petroleum é um movimento não mais de preço, é realmente de volume e tempo. Chegou qualquer 2 dias de volume, a 3R Petróleo sobe 20%, 30% numa semana. Aí então, Guilherme Cunha com a gente participando. Você também participa, você manda sua mensagem. Quem mais que você separou aí, Mari? Medina, eu separei uma pergunta aqui do Fábio Henrique, que também chegou pelo YouTube. Gui, ele pergunta, na verdade, eu separei primeiro, né, que veio primeiro, uma pergunta do Leandro Cadete, e ele pergunta por que Sanepar tá subindo forte hoje, Gui? Sanepar, deixa eu pegar aqui porque a gente chegou a comentar de manhã.
E eu até fiz anotação aqui, porque ficou no radar 3,28. a companhia. Sanepar. Deixa eu lembrar qual que é o principal destaque. Opa, tá aqui, ó. Sanepar, ela tá rompendo as máximas das 52 semanas. Né, ela tem aí um objetivo já direto e reto para os R$3,85. Uma vez que romper ali as máximas das 52 semanas, tem um espaço livre de subir minimamente mais 15, 20% numa linha reta. O que engaja tudo isso em Sanepar? Qual que é o principal destaque da companhia? Ela está pagando um dividendo muito alto, de 8,15% dentro do contexto anual, e é um papel muito barato. Então, em meio à busca dos dividendos, o que aconteceu no quarto trimestre de 2022, né, o finalzinho do ano passado, a queda de lucratividade das empresas vão fazer com que os dividendos sejam menor. E aí, quando você começa a fazer matemática, né, putz, se eu comprar X números de papéis de Sanepar a R$3,78 e for pegar 8,15% de dividendos, é melhor às vezes que eu comprar uma empresa com maior alavancagem, né, que seja um valor nominal mais barato e eu tenha menos papéis para receber os dividendos. O ROI dela agora, com o quarto trimestre, ficou acima de 10%, extremamente positivo para a companhia e o setor como um todo, né? Então, acima de 10 já é sensacional. E fechou o ano de 2022 muito páreo com o ano de 2021. Então, não sofreu a queda de lucratividade. Muito pelo contrário, o quarto trimestre é o grande destaque do ano em Sanepar. Ótimo papel para você poder comprar, carregar e colocar um dividendos no bolso. Agora, para trade tá péssimo, né? Depois dessa forte alta, ela saiu ali do patamar de 3,42 e foi direto e reto para esses 3,85 que ela está arrumando. Então, ela tem um espaço significativo para corrigir, inclusive os mesmos 3,42 num viés mais baixista do Ibovespa, gera oportunidade para trade. Agora, para investimento, Medina, o papel tem uma perspectiva muito positiva aí para o semestre que vem, então tá num ponto bom ainda de compra assim. Boa, Gui, trazendo então a questão envolvendo a Sanepar. Ô Gui, até que você tá falando de Sanepar desse bom momento, tem expectativa de mudanças no novo marco do saneamento também? Tem outras companhias que podem ser influenciadas disso? Isso pode prejudicar esses papéis, pelo menos no curto prazo, Gui? Eu vejo que, obviamente, a competitividade de aonde o dinheiro será destinado faz com que a Sanepar ou qualquer outro par tenha um risco adicional, mas é muito positivo, inclusive, toda essa parte de privatização que pode vir a acontecer porque o setor estava parado, né? Então o setor inteiro estava ali quieto, a gente sempre fala de Sabesp, a gente sempre fala de empresas tecnicamente mais famosas, e aí a gente olha o pedido aí do ouvinte, é um fundamento extremamente maravilhoso de uma empresa que não fica no radar. Então, por mais que vá dividir opiniões e dinheiros, né, os institucionais vão distribuindo em outras companhias também naturalmente, eu vejo que o Sanepar é um destaque muito positivo mediante a qualidade dos seus números, tá? Então não é volátil como as demais companhias, os seus concorrentes. Ela traz aí, que nem eu falei, 2021 basicamente igual ao 22. Então, por mais que tenha tido todas as oscilações de mercado, né, todas as mudanças ali de macroeconomia durante esse período de 2 anos, Sanepar é uma rocha, e aí a gente vê que o papel realmente estava esquecido, e que bom que tem toda essa movimentação do marco do saneamento e das privatizações, que ela começa a ficar cada vez mais em evidência e vai recebendo recurso. Boa! Mais perguntas que chegam, Mari. É isso, agora eu vou fazer a pergunta do Fábio Henrique, que estava logo em seguida da pergunta que a gente acabou de fazer. Gui, ele pede, na verdade, que você faça uma análise sobre CSN mineração, e aí ele também comenta, né, que o mercado tá quietinho à tarde de hoje, hein, Gui? Ele tá num volume muito baixo também, né, o projetado ele é inferior a 20 bilhões, então, com praticamente 2/3 do esperado aí para um pregão como hoje, esquisito, né, então a gente tem que tomar cuidado com algumas irracionalidades de preço, mas no final das contas ele está se desenhando para tentar romper esse 102 a 115 com mais sustentabilidade, tá? A UBS hoje enfiou a mão na compra, né? Foi estopando bastante gente, mas não conseguiu carregar o movimento. Então vai ser chato hoje realmente, até o finalzinho do dia não tem expectativa nenhuma de melhoria de volume, que é o que mais importa pra gente aí dentro desse contexto, mas a semana naturalmente vai fechar bem, tá? Bem em questão de volume e perspectivas mais positivas. E aí quando a gente fala de CSN, a CSN engatou
a quinta marcha na virada do finalzinho da semana passada e sofre esses 2 dias junto com Vale, o quarteto de ferro, né? Vale, Uzi Minas, CSN e tudo mais, pela queda do minério. Então o minério teve uma queda muito agressiva na segunda-feira, uma queda bem agressiva nesse comecinho de terça-feira, que faz com que o papel gere uma oportunidade aí de curto espaço de tempo. Então tem que esperar realmente essa calmaria de queda, tem que esperar frear essa queda do minério para que gere uma oportunidade de compra, mas CSN, Semin, todas as empresas do setor que tem alguma correlação com o minério, ousadia, alegria, tá gerando uma oportunidade de compra, mas naturalmente, para quem tem um capital aí disponível e pode esperar um pouquinho mais, dentro de todo o contexto, a Vale é a grande destaque que a gente pode falar hoje. Boa. Gui, aproveitando que a gente está aí no setor de mineradoras, chegaram 2 perguntas sobre Vale. O Pedro Holtz, ele pergunta se vale a pena comprar nesses preços, e o Ray Andrade, ele pede para você falar um pouquinho mais sobre Vale. Boa, Vale 3, vamos lá, trazer um contexto mais direto e reto para ela, porque ela tem um viés técnico de queda até os 74. Então, quando a gente olha só para o gráfico, R$ 74,00 é o primeiro objetivo mais agressivo dessa queda que Vale está demonstrando. Lembrando que, recentemente, ela virou DataX com um pagamento de dividendos bilionário para os seus devidos acionistas. E aí, a queda do minério, que não era tão prevista assim no contexto que está sendo, né? E quando deu aquela estilingada do petróleo, nós tínhamos uma perspectiva da Vale acompanhada de um cenário positivo, ela não foi. O que eu posso falar para o cenário de Vale? Para quem está procurando o que fazer de investimento para os próximos 1 mês e meio a 2, ela é de longe o grande destaque. Porque quando a gente começou a olhar para onde investir no mês de abril e começamos a consolidar as recomendações das corretoras, ela está tanto na carteira de ações convencional como na carteira de ações de dividendos, devido aos pagamentos que ocorrerão agora e já tem o próximo provisionado de juros sobre capital. Então, daqui a pouco, o mercado ele vai em festa comprar a Vale, e aí qualquer recuperação do minério vai alavancar esse movimento vezes 2. Então eu, Guilherme Cunha, particularmente, não esperaria o fim de fluxo vendedor lá no 74 para tentar comprar melhor, porque eu posso ficar de fora da festa. Né? Então, a partir do momento que você pode fazer um casamento mínimo, né? Fechou acima dos 102.915, o Ibovespa vai começar a receber um fluxo mais elevado de compra em busca dos 104 mil pontos. É hora de você ter Vale na carteira para tiro curto ou médio, né? Para você fazer um trade de poucos dias ou, quiçá, semanas, e você contemplar uma alta expressiva. Vale 3 para o ano, eu vejo que volta nos patamares de R$100 tranquilamente. Faltando 10 minutos para as 4, só passando pelo mercado aqui, Bovespa subindo 0,58%, 102.090 pontos. Ô Mari, lá nos Estados Unidos a situação tá como, hein? Bom, Medina, nesse momento, os índices americanos eles estão operando em queda. S&P 500 cai 0,68% a 4.096 pontos. Já Dow Jones está recuando 0,73% a 33.356 pontos. E Nasdaq 100 cai 0,49% a 3.205 pontos, Medina. Perfeito, 3h51, um abraço para todo mundo que tá mandando aqui. Deixa o seu like também nossa transmissão, estamos debatendo muito sobre o mercado aqui para você. Muita gente mandando aqui várias perguntas para Guilherme Cunha. Vamos separar mais algumas, Mari? Quem que manda mensagem aí pro Gui, passar também pela Station, galera que tá por lá também. Exatamente. Gui, eu separei uma pergunta da Station, mas antes, aproveitando que a gente estava falando de Vale, o Marco, ele pergunta aqui pelo YouTube se ele pode mirar Vale para dividendos até 2030, Gui, só para a gente fechar aí Vale. Com certeza, acho que toda a carteira de dividendos brasileira tem Petro e Vale, né? A Petrobras, nós naturalmente iremos cornetá-la até com que ela se prove ainda extremamente rentável no que diz respeito à distribuição de dividendos, mas desde que eu me conheço como investidor e gente, a carteira de todo bom investidor para dividendos, tem de visão realmente de longo prazo, tem Petrobras e tem Vale. O Brasil é país das commodities, né? Então tem as suas devidas oscilações, mas quando vem os dividendos, olha o que a Petrobras fez nos últimos 4 anos, olha o que a Vale fez nos últimos 8 anos, cara, o consolidado dos últimos 8 anos aí de Vale de distribuição de dividendos é estratosférico. Então no atual cenário,
eu naturalmente teria Vale de olho nos dividendos. Petrobras, eu esperaria só esse contexto dos próximos 2 balanços para que você possa entender melhor como é que será a política de distribuição de dividendos e não comprar um papel de dividendos que não vai distribuir tantos dividendos. Mas a Vale, para uma carteira para um filho, para uma carteira de aposentadoria, né, aquelas carteiras previdenciárias, é uma companhia praticamente obrigatória. Para fugir desse risco político que existe dentro de Petrobras, aí a Prio 3 supre muito bem essa movimentação. Então, Vale tem que ter, petróleo tem que ter e bancão tem que ter. Não tem como você ter uma carteira de dividendos sem essas 3 companhias compondo elas. Vamos trazer perguntas da Station também, ô Mari? Quem é que manda aí pro Gui? Bom, eu separei uma pergunta aqui da Station, Gui, do Max Viana, e ele comenta o seguinte: curva DI caindo e varejistas derretendo. Até Sequoia tá no barco, Gui? Sequoia tá demais o que tá acontecendo com o papel, né? Vamos só entender o que tá acontecendo e por que algumas correlações não estão existindo. Vai haver várias assimetrias até esse movimento do payroll. A curva de juros, o DI para baixo, é basicamente o mesmo manifesto que fez no cenário oposto. Então, quando nós estávamos com o governo em transição e tava todas aquelas incertezas e loucura, o DI foi lá para casa do chapéu, foi rompendo máximas em busca de uma proteção de uma Selic mais alta, até com que fosse, inclusive, agora contextualizado um pouco mais do fiscal. O fiscal sendo apresentado, goste nós ou não, o mercado ou não, as pessoas, os especialistas ou não, tem aí um número a ser estudado e 13,75 realmente já transformou-se no inadmissível, né? Os 13,75 hoje é um cenário totalmente utópico, a sua devida manutenção por mais 2 reuniões, por exemplo, né? Então, se não nessa próxima, na outra, nós teremos uma queda de juros. E aí, como a gente não tem ninguém falando nenhuma loucura, né? Não tivemos nenhum atrito nesses últimos dias, e o cenário global também, com exceção desse movimento da OTAN, que pode intensificar um pouco mais o conflito geopolítico que iniciou-se entre Rússia e Ucrânia, a queda do DI já é previsionando essa queda de Selic. Então, não melhorou em nada o contexto para as varejistas. Porque quem tinha que dar o ralizinho já deu, quem tinha que estar em alta já ficou. Então essa queda do DI não vai puxar nem varejo, nem construção civil, inclusive. Porque é quase que um manifesto ali para a gente poder cravar a primeira queda de taxa de juros, vou dizer mais uma vez, se não na próxima reunião do Copom, na outra. Então as varejistas que estão apanhando têm que ficar bem atento, principalmente com Via, que tem aquele provisionamento bilionário e pode ter grandes dificuldades de alta nos próximos meses e trimestres, e Sequoia é muito triste o que acontece com a companhia. Comentamos no almoço de negócios rapidamente que o grande segredo de Sequoia é quando você vai olhar Vivo e Oi. Se você tem a opção de escolha de quem ser sócio, é natural e racional que você escolha a Vivo, porque você já pega uma empresa com bons fundamentos, pagadora de dividendos, já cresceu, os clientes são fiéis e não tem problema. Agora, quando você olha Sequoia e os demais concorrentes, como uma Simpar, etc., é natural que quando você olha os números, você vai buscar um investimento dentro de uma companhia que é os seus concorrentes. Sequoia é muito triste e, infelizmente, está arrumando aí por R$1, análise técnica é só provisionamento para baixo. Boa. E outras perguntas, Mari? Isso, eu separei outra pergunta aqui na Station, Gui. O Eduardo Novaes, ele perguntou o que você tem a falar sobre Banco Inter. Nossa, Banco Inter, péssimo, pesadelo, né? Nós tivemos uma movimentação extremamente irracional de queda muito forte e Banco Inter errou em todos os contextos, infelizmente, né? Aqui BID 11 foi apanhando, desmembrou BID 11 para BID 4, não sei das quantas, reduziu liquidez, foi para Nova York, lá na Nasdaq, o que aconteceu? No pior momento de todos, né? Aí o mercado precificou, teve outra queda, agora a liquidez ela é extremamente baixa. E lá nos Estados Unidos, principalmente, nós temos esse risco aí dos bancos, principalmente bancos digitais, bancos mais frágeis, totalmente de fora do radar do grande investidor, principalmente gringo, que é onde o papel está listado. Então eu vejo cenas totalmente difíceis para Banco Inter, cenas totalmente difíceis para as varejistas aqui no Brasil. É tudo um bando de papel para a gente ficar de fora, porque tem grandes empresas do Ibovespa barato. Então, quando você olha o Itaú, onde está, um Bradesco, onde está, até mesmo uma Vale, onde está, você vai se envolver no Banco Inter, numa Via. Eu acho que é muito complexo esses cases e não está tendo atratividade. Então, a queda de liquidez vai deixando o papel mais barato. É óbvio que está barato, tá? O Banco Inter está extremamente barato, está valendo menos do que o seu caixa.
Mas no contexto atual, ninguém querendo comprar, o papel não tem por que andar. Se você já está comprado, eu só esperaria. Eu esperaria realmente, de fato, uma próxima movimentação de maior volume no papel, e se não for comprador, aí sim sair. Mas está extremamente barato, sem comprador. Tá certo, boa, Gui Cunha participando com a gente. Ô Gui, só trazer um pouquinho de cenário internacional também na nossa conversa, eu queria te ouvir a respeito de Wall Street, porque estamos aqui, um dia os derivativos das Fed Funds começam a projetar um aumento de juros nos Estados Unidos. Aí muda, sai um dado econômico, já estão precificando uma manutenção na próxima reunião do Fed. E você, Gui, qual que é a sua projeção? Como é que você olha? E hoje os JOLTS ajudaram os mercados emergentes, Isso. mas os índices americanos estão caindo, Gui. Exatamente. O dado econômico aí de empregos ajudou os emergentes, devido a esse contexto de ser mais leve, né, não pressionar o Banco Central americano. E lá nos Estados Unidos é dado econômico por dado econômico, tá? Na unha, dia após dia, esse contexto das elevações de taxa de juros, porque é óbvio que precisa subir. Esse é o grande contexto, né? Subir 0,25 seria muito importante para, de fato, nós termos o mínimo de política monetária correlacionando para o controle da inflação, que está ainda extremamente desenfreada lá nos Estados Unidos. Mas, enquanto os dados econômicos forem trazendo leveza, o Fed vai forçar ao máximo de não subir. Então, eu vejo que não é hoje que a gente consegue responder para onde realmente vai essa movimentação de política monetária americana, né? Se sobe 0,25 ou se já encerra o ciclo de alta, será na sexta-feira com os dados do payroll. Aí os dados do payroll contabilizando ali como é que está de fato todo o mercado de trabalho nos Estados Unidos, aí sim nós teremos uma perspectiva desse 0,25 ou não. Mas seria extremamente importante, tá? Por mais que venha prejudicar um pouco da nossa tese e contexto aqui, uma alta de 0,25 lá nos Estados Unidos, eu torço para que isso aconteça para ajudar o próprio americano, né? Porque senão daqui a pouco a inflação começa a tomar conta de novo e aí a recessão vai ser carimbada. A gente já falou que isso é questão de tempo, mas subir 0,25 traz uma, entre aspas, política monetária mais correlacionada, mais racional. Boa, Gui, participando aqui conosco. Bom, ô Gui, só pra gente fechar, né? Você até comentou do dólar rapidinho também. Vamos aproveitar, fazer aquele seu panorama final a respeito do câmbio da moeda americana. Por investidor tá ouvindo, dá pra fazer alguma coisa no dólar até o fim do pregão de hoje? Gui, melhor esperar a abertura de amanhã, e aí? Boa, vamos lá, Medina. Nós temos o dólar como realmente extremamente lateral. Ele cumpriu aquilo que nós havíamos projetado, que era aquela alta técnica, né? O viés do dólar é de baixa em todos os cenários, tá? Em todos os períodos, curto, médio e longo, a gente vê um dólar aí sendo pressionado, seja através do DXY, dólar mundo, ou com essa alta das commodities que fizeram com que pressionasse ainda mais o nosso câmbio. Pois bem, ele teve esse movimento de alta correção técnica, ficou 0,25% positivo hoje, lá na faixa dos 5,120, 5,124, e chamou vendedor, tá? O ajuste diário, ele fechando acima dos 5,100, ele fecha acima de um ponto que é divisor de tendência, bipolar, 5,087. Então amanhã a única coisa que o trader precisa estar olhando em questão de preço é, ficou a primeira uma hora acima do 5,087, ele tem mais propício ainda chamar comprador do que vendedor. Mas eu jamais faria esse trade. Eu espero esse dólar subir para vender. Eu tô mirando o rompimento dos R$5 até o começo da semana que vem. Hoje é impossível, porque a liquidez não permite. Tá, o dólar ele tá nessa lenga-lenga aí, querendo subir, ó, e não consegue, querendo subir, não consegue. Chega vendedor, chega comprador, os vendedores se sobressaem. Então, esse ajuste diário faz com que a gente encerre as operações de dólar na data de hoje e volte realmente a olhar somente amanhã. E caso rompa o 5,087,5 na primeira uma hora do dia, só vai ter venda pro dólar. Tem que ficar bem esperto para não ficar contra fluxo. Tá certo. Gui Cunha aqui conosco no Expresso da Tarde. Obrigado, viu, Gui? Grande abraço e amanhã tem mais, hein? Eu que agradeço. Sucesso. Um beijo no coração de todos, pessoal. Até amanhã. Fui! TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.